Bem-vindos ao nosso canal. Vamos mostrar hoje a instalação do banco de dados PostgreSQL. No nosso caso, nós utilizamos esse banco de dados espacial para o geoprocessamento do inventário florestal. O motivo da escolha desse banco de dados é porque ele é um banco de dados objeto relacional de código aberto, permite trabalhar com dados espaciais e acesso via web, é um banco de dados robusto, seguro e tem um desenvolvimento ativo. Ele tem uma ampla utilização mundial e integração com outros programas de computador para o geoprocessamento e é executado em todos os principais sistemas operacionais: Linux, Unix e Windows. No nosso caso de hoje, nós vamos apresentar a instalação da versão 9.5. Essa versão 9.5 é porque é a última versão que ainda utiliza o PG Admin 3 como interface de administração. A partir do 9.6, apenas a interface do PG Admin 4 é permitida. Como nós estamos mais acostumados com o PG Admin 3 e o PG Admin 4 apresentou algumas dificuldades para nós nessa utilização inicial, nós vamos seguir então com a versão 9.56. Bem, para isso nós vamos no comando download, no menu de opções. Aqui nós podemos ver a página inicial, né, do site do Postgre. Está aí o link, né, deles, postgresql.org. Então vamos lá, download. Vamos clicar em download, vai nos levar para a página dos downloads, aonde a distribuição do coração do Postgre. No nosso caso, a máquina que nós vamos instalar é com Windows, porque nós consideramos que a maioria dos usuários finais que estão com vontade ou precisando fazer o inventário florestal, a maioria vai trabalhar numa máquina local com o seu notebook, na maioria dos casos, com Windows. Então vamos lá, Windows. As outras também não tem dificuldade. Outra coisa importante é que o download, né, para o instalador do download, no caso do Postgre, ele foi transferido para a Enterprise DB, para essa empresa aqui, Enterprise DB. Então nós vamos dar o download. Vamos clicar aqui no download e ele vai jogar a gente para essa nova página. A fundação, a Universidade de Berkeley, lá que desenvolveu o Postgre, não cuida mais disso. Foi passado para essa empresa. Bom, ele jogou direto nós para a página que nos interessa. Isso facilita, né? Nós poderíamos ter entrado pelo Enterprise DB e ir clicando até chegar lá, mas nesse caso fomos direto. Vamos então aqui selecionar a opção que queremos, o Postgre 9.5.6. Vamos selecionar o sistema operacional. No caso, ele nos dá as opções do Linux e do Windows, sendo que o Windows pode ser 32 bits, 64 bits. Nós vamos nessa daqui, Windows 64 bits, e vamos pedir para fazer o download. O download é feito em poucos minutos, mas nós vamos dar uma saltadinha no vídeo para ganharmos tempo, não ficar precisando esperar essa tela processar. Ok, vamos lá então. Podemos ver aqui que foi concluído o download com sucesso. Está aqui o link do download. Vamos clicar nesse botãozinho aqui.
para ele iniciar o processo da instalação do banco de dados PostgreSQL 9.5. Ok, o Windows 10 tem esse plim plim. Vamos aceitar, sim. Tá rodando. Vamos lá, ampoletinha aí mostrando. A luzinha aqui piscando. Pronto. Abriu a primeira telinha, mostrou que está funcionando. Vou minimizar aqui para ficar melhor para nós visualizarmos. Ele está fazendo a leitura do arquivo, instalando o Microsoft C++, que ele precisa para rodar. Muito bem. Então agora abriu a telinha do setup do PostgreSQL. Bem-vindo ao Postgre Setup Wizard. É o mágico que vai nos ajudar a instalar. Então vamos lá no próximo botãozinho, Next. Ok, então nessa telinha ele mostra para a gente onde que ele quer instalar o banco de dados. Nós vamos aceitar essa programação default. Quanto menos mexer, melhor. Next. Pronto. Aqui agora é o lugar onde ele vai guardar os dados. Então, dentro da raiz do PostgreSQL 9.5, ele vai colocar uma pastinha data, onde vai colocar os dados. Nós vamos aceitar também. Vamos lá. Essa etapa aqui é importante, porque pode ver que o usuário que veio aqui, o super usuário do banco de dados, default original da instalação é o PostgreSQL. Isso é uma segurança que eles têm para que funcione na primeira rodada, certo? E você tem a opção de colocar a senha, o seu password, que pela experiência que nós adquirimos com o tempo, sugerimos que coloque uma senha fácil de memorizar, porque às vezes passa o tempo, a gente pode passar um tempo sem usar, aí depois quer fazer alguma alteração que precisa da autonomia do superusuário e não lembra. Pode entrar no programa depois e alterar isso, se por acaso perder essa senha, mas é um pouquinho trabalhoso. Então é melhor colocar uma senha que considere de fácil memorização. Vamos para o próximo, Next. A porta padrão é a porta 5432, ok? O lugar de instalação nós vamos instalar aqui mesmo, no default, porque ele vai ser localhost. Nós vamos, no nosso curso, nós vamos preparar a máquina do usuário para ele rodar com o banco de dados na própria máquina. Nós instalamos o nosso na web, nós temos um acesso via web, mas nessa aula, nesse vídeo, nós vamos fazer a instalação local, que isso facilita para o usuário, é um usuário único, nós estamos considerando que a pessoa vai utilizar as formas mais simples para começar. Ok. Muito bem, então agora a configuração está pronta para iniciar a instalação do PostgreSQL no seu computador. Vamos lá, próxima. Muito bem. Ele agora vai estar criando os diretórios, vai instalar, então nós vamos aguardar um pouquinho enquanto ele cumpre essa tarefa. Não tem nada aqui para a gente explicar, é só ir observando. Muito bem, então agora a instalação do banco de dados está concluída. E ele oferece para nós, ele vem por default, habilitada essa caixinha de check com o Stack Builder, que pode ser usado para download, para baixar e instalar ferramentas adicionais, drivers ou aplicações complementares ao seu PostgreSQL. Ok, vamos concluir a instalação do banco de dados. Como eu deixei habilitada a caixinha, ele vai sugerir para nós a abertura do Stack Builder.
e que no seu mágico, no seu wizard, vamos lá em frente. Então agora vamos escolher o banco de dados que nós escolhemos, né? Vamos selecioná-lo. Nesse caso só temos um, porque às vezes você vai baixando as novas atualizações e aí você tem que ir atualizando os complementos também, né? Ok, next. Download aplicação, a lista de aplicação. Então agora ele vai oferecer para nós quais são as aplicações que ele tem aí complementares ao banco de dados. Então ele tem algumas coisas adicionais, algumas ferramentas, driver para alguns bancos de dados, servidor de banco de dados, né? Mas o nosso vai aparecer aqui, ó, já está instalado, tá vendo? Não precisamos instalar porque já está aqui instalado a nossa versão 9.5. Nós começamos com essa, com a 9.1 em 2012. Muito bem. Registro requerido, soluções de replicação, não vamos mexer nada disso. Nós interessa agora para nós é isso aqui, ó, as extensões espaciais que nós vamos pedir para ele instalar essa daqui, PostGIS 2.3 Bundle para o PostGIS 9.5 de 64 bits. E vamos pedir também essa instalação do Apache com PHP, porque existe também um front-end para utilização do cliente e fazer o gerenciamento do banco de dados através da web, que é o PHP Admin, que nós vamos ver num outro módulo. Ok, next. Então agora ele me pergunta onde é que eu quero que ele instale essas duas coisas, né? Não, é o download que ele vai fazer o diretório, certo? Eu vou deixar aqui mesmo, não vou mexer. Pronto. Então ele agora vai primeiramente fazer o download do Apache com PHP, são dois programas separados. O Apache é um programa de fonte livre que faz o gerenciamento, né, dos dados para a web, e o PHP é uma linguagem de programação para se desenvolver os aplicativos de interface com o usuário e de gerenciamento do banco de dados. Ele está fazendo o download e logo ele vai abrir a telinha pedindo para eu configurar a instalação do Apache e do PHP. Ok, muito bem. Agora que concluiu o download, vamos seguir com a instalação. O primeiro a ser instalado será o Apache. Depois vai instalar o PostGIS. Bem-vindo ao mágico de configuração do Apache. Ok. Então vamos aceitando o default. Ele sugere o caminho para a instalação, para a pasta de instalação. A porta 8080 do servidor Apache, do servidor web localhost. Agora que configurou, vai instalar. Ok, muito bem. Baixou o pacote todo e completou a instalação. Vamos agora para o próximo. Finish. Toda a instalação dos arquivos foi bem sucedida no download. Agora ele vai apresentar para nós o PostGIS. Vamos aceitar, I agree. Vamos default, não vamos criar um banco de espacial, criar um banco de dados espacial, porque existem algumas configurações complementares a serem feitas no PostGIS para essa interface com o PostGIS.
A instalação oferece essa opção de criar um novo banco de dados, mas nós vamos ficar com 2 bancos de dados se fizermos isso, porque já foi criado o primeiro banco de dados, aquele PostgreSQL. Então nós vamos fazer as configurações posteriormente. Primeiro vamos instalar só o pacote. Sugere o caminho, vamos aceitar o default. Então ele nos pergunta se nós gostaríamos de registrar as variáveis de ambiente do GDAL Data, sim. Ele nos pergunta se nós gostaríamos de configurar os drivers relacionados ao raster, sim. Ele nos pergunta se nós gostaríamos de habilitar essas variáveis de ambiente para os raster, sim. Ok, está completada, vamos fechar. Finish. Terminamos então a instalação do PostgreSQL com Apache, com os módulos do Apache PHP e com o módulo do PostGIS. Vamos ver como ficou. Vou aqui, letra A, P. Então está aqui o PostgreSQL instalado aqui com a aplicação do Stack Builder. Quando eu precisar novamente fazer alguma instalação, alguma coisa complementar, é só eu clicar aqui com as anotações da instalação, a documentação, o PG Admin 3, nós já vamos abrir, a documentação do PostgreSQL, algumas notas, recarregamento e o Shell SQL para utilizar os comandos pelaquela página do DOS. O PostGIS também está aqui instalado com seus apoios e o seu aplicativo principal. Vamos então abrir o PG3, o PG Admin 3, que é a interface que nós vamos usar para o gerenciamento do banco de dados. Onde nós podemos fazer tudo, podemos criar tabela. Ele apareceu 2 vezes, porque eu já tinha um aqui, tinha feito uma instalação antes, ele guardou na memória. Então eu vou pegar esse último, que foi o que ele instalou, vou dar um duplo clique e vou colocar aquela senha que nós colocamos lá no início. Muito bem, o banco de dados se conectou. Aqui são o cluster dos servidores. Esse daqui é o nosso endereço de acúmulo de banco de dados. Aqui estão aqui é o cluster. Aqui está o nosso banco de dados, PostgreSQL, que criamos na instalação. Temos um esquema só, que é o public, que é o default que vem com ele. Não temos nenhuma função, porque não criamos nenhuma. Não temos nenhuma tabela, nem nenhum view, que são as consultas, né? Essa aparência vocês podem configurar aqui no File, Options, aí aqui no Display, você pode habilitar ou desabilitar as coisas que você usa, porque às vezes ele vem com default com várias coisas a mais aqui que a gente usa pouco, nós vamos usar pouco. Bom, pessoal, faltou aqui, peraí, faltou o PostGIS, né? Então vamos aqui no PostGIS, PostGIS, vamos abrir o PostGIS. A principal função do PostGIS é fazer a interface para importar ou exportar feições, shapes ou arquivo DBF, né? Ele pode importar shapefiles ou arquivo DBF para dentro do banco de dados ou para fora do banco de dados, através da conexão. Vamos testar nossa conexão. O nome do usuário era PostgreSQL. O password, fácil de lembrar que nós colocamos.
Ele está no localhost, a aposta é essa, e o nome do nosso banco de dados que nós instalamos foi o Postgre. Então ele está fazendo a conexão, conectou com sucesso. Com sucesso. Muito bem. Então nós não temos nenhum objeto para colocar agora. Bom, era isso para o momento. A utilização, a criação do esquema, a criação das tabelas, a criação de algumas funções, a criação dos scripts, o relacionamento, como ficou no banco de dados que nós fizemos, nós vamos apresentar em próximos vídeos. Por enquanto, não esqueça de se inscrever na nossa comunidade, porque é importante para que você continue recebendo todas as novidades que nós vamos produzindo e que você possa participar e se manter atualizado da nossa comunidade de apoio à atividade da produção florestal. Muito obrigado e tudo de bom para vocês.